Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e como você sabe, a gente está na internet no site futura.org.br/Conexão Futura. Aí no nosso site você encontra os destaques da semana, mais informações sobre todos os episódios do Conexão Futura. O nosso site saiu da tela, mas como você sabe, ali você encontra todas as informações. Bom, nem todos se orgulham da própria história ou até se arrependem de ações tomadas em algum momento da vida. Apagar essas memórias é o desejo de muitos. E em tempos de registros digitais, com nossas informações compartilhadas e listadas pelos sites de busca, o passado está acessível a qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Nesse sentido, um amplo debate vem tomando conta do mundo virtual, o direito ao esquecimento, que é a possibilidade de tirar o nome e fatos ligados ao passado de uma pessoa da internet. Bom, para alguns profissionais do direito, a opção de retirar essas informações da rede de computadores é vista com muita preocupação, pois pode ser usada por políticos envolvidos em casos de corrupção para esconder suas trajetórias, por exemplo. Já outros acreditam que o direito ao esquecimento está alinhado a um direito fundamental, como o direito de proteção da vida privada, garantido pela Constituição. Então, para conversar com a gente sobre direito ao esquecimento, eu recebo aqui no estúdio Carlos Afonso, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Boa tarde, Carlos. Bem-vindo mais uma vez ao Conexão Futura. Obrigado, Larissa. É um prazer. E Luca Belli, professor do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio. Boa tarde, Luca. Bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada a você pela presença. Bom, eu dei uma abertura que muita gente, claro, se arrepende de atos do passado, né? Pessoas acabam postando fotos e se arrependem. Isso tudo fica ali na rede mundial de computadores gravado, né? E se você der uma busca pelo seu próprio nome, você vai encontrar muitas informações que você às vezes nem sabe que estariam ali tão disponíveis. Agora, essa discussão do direito ao esquecimento voltou à tona recentemente, Luca, por uma decisão da União Europeia. E eu gostaria que você falasse exatamente o que seria o direito ao esquecimento, né? O que ele prevê esse direito? Então, na verdade, o direito ao esquecimento é uma elaboração bastante recente de um direito que já existe há 20 anos na União Europeia. Ou seja, o direito a obter a eliminação, o bloqueio dos dados pessoais que não sejam corretos, que não sejam coletados ou processados licitamente, e que é um direito que cada indivíduo na União Europeia tem por conta do artigo 12 da Diretiva de 95 sobre a proteção dos dados pessoais. O que aconteceu é que em maio de 2014 o Tribunal de Justiça da União Europeia afirmou que cada cidadão tem também o direito ao esquecimento, ou seja, o direito à desindexação pelos buscadores na internet. Ou seja, cada cidadão da União Europeia, cada pessoa que mora na União Europeia pode pedir a um buscador como o Google, como o DuckDuckGo, como qualquer buscador, de retirar os resultados das pesquisas correladas ao nome dele, quando esses resultados não sejam atuais, não sejam verdadeiros ou não sejam interessantes porque decorreu um tempo, por exemplo, um prazo de 10 anos, e uma notícia que podia ser interessante, relevante há 10 anos, agora não é mais relevante, então o cidadão pode pedir que essas notícias sejam desindexadas pelos buscadores. Sem passar pelo sistema judiciário dos países que fazem parte da União Europeia. Então, para render o sistema, o mecanismo mais eficiente, o que foi explicitado pela decisão do tribunal foi que os buscadores devem disponibilizar um mecanismo para que cada pessoa possa pedir diretamente ao buscador e caso a decisão do buscador não for aceitável, razoável pela pessoa que apresentou o pedido, essa pessoa pode depois apresentar um recurso em justiça ou na autoridade de proteção dos dados pessoais. Mas então é uma verdadeira delegação
da função de ponderação entre liberdade de informação, de um lado, e direito à privacidade, à imagem, do outro lado, que é uma delegação dessa ponderação que é feita a uma entidade privada, ou seja, o buscador, que pode ser o Google, pode ser o DuckDuckGo, pode ser qualquer outra empresa privada que disponibilize um buscador. Carlos, como é que a gente resolve, então, esse embate entre esses direitos fundamentais? O direito, como o Luca falou, da liberdade de expressão e o direito à proteção da vida privada do cidadão. Esse é um equilíbrio muito delicado mesmo e difícil de ser feito. E justamente nesse embate entre, de um lado, liberdade de expressão e do outro, proteção à privacidade e os dados pessoais, acho que é importante a gente entender que objeto complexo é esse, o chamado direito ao esquecimento. Como o Luca bem colocou, talvez o próprio nome dificulte um pouquinho o entendimento sobre o que estamos falando. Porque, em última instância, o esquecimento é algo que nenhuma decisão judicial poderá gerar automaticamente. Você imagina uma situação de uma pessoa que busca remover alguma coisa da internet. A remoção desse conteúdo não vai gerar automaticamente o esquecimento. O esquecimento é uma consequência da remoção. Então, o que nós estamos falando aqui... É mais subjetivo. É muito mais. A gente não está num filme de ficção científica, Homens de Preto, em que alguém vai colocar um dispositivo na sua frente e simplesmente a sua memória se apaga. Então, o esquecimento é a consequência de uma remoção de um conteúdo ou de um pedido para que seja desindexado o nome da pessoa com aquele resultado de busca. Por isso que falar em direito à desindexação talvez fosse até uma forma de melhor entender para onde vai essa conversa. Agora, se por um lado o esquecimento é uma consequência ou da desindexação do buscador ou da remoção do conteúdo, a gente vive uma situação muito curiosa, porque a internet parece ser uma rede feita para lembrar e não para esquecer. O esquecimento parece ser a exceção, a lembrança é a regra. E, curiosamente, as decisões mais importantes que nós temos de direito ao esquecimento, elas fazem com que a gente lembre ainda mais desses casos. É o caso da Barbra Streisand, é o caso do senhor Mário Costerra, o espanhol que deu ensejo a essa decisão europeia que o Luca comentou. Então, é um momento curioso e difícil de ponderar. Muitas vezes são assuntos que estão não esquecidos, mas estão parados, ninguém mais comenta, e quando isso vem à tona... Renasce na cabeça da população. Né? Exatamente. Agora, tem algumas questões, por exemplo, esse modelo de regulação da Corte Europeia, ele poderia, por exemplo, na sua opinião, Lucas, ser utilizado e ser adotado no Brasil? Então, o que a gente tem que analisar e tentar evitar depois é uma implantação de um sistema que é o resultado de 20 anos de desenvolvimento de regulação e jurisprudência no âmbito da Europa e tentar evitar de implantar esse sistema no Brasil sem criar as condições necessárias para que seja algo que tenha um sucesso, que tenha um benefício pela população, além de ter consequências negativas. E um dos exemplos bastante caricaturais das consequências negativas que poderiam acontecer é um dos projetos que foi rejeitado, acho, há um mês pela Câmara. O projeto que foi apresentado em maio de 2014 pelo Eduardo Cunha sobre o direito ao esquecimento, projeto de lei segundo o qual cada pessoa podia pedir a remoção de qualquer informação para os buscadores, sem definir os critérios. Então, nessa ponderação entre liberdade de expressão e de informação de um lado e direito à imagem, é necessário identificar quais casos não são no interesse geral, ou seja, quais informações não são no interesse general, a divulgação não é no interesse geral, desculpe, e nesse caso podem ser desindexadas, e quais informações são no interesse geral. Por exemplo. Principalmente no caso de políticos e governantes, Exatamente. Os cidadãos têm o direito de ter acesso a essas informações. Exatamente. Por exemplo, no caso se qualquer cidadão pudesse pedir a desindexação de qualquer informação, seria algo completamente caótico, em primeiro lugar. Em segundo lugar, permitiria, por exemplo, abusos como,
um político condenado por corrupção que poderia pedir que todas as informações e os links que permitem de chegar a essas informações sejam retirados. Isso é um abuso. Do outro lado, há casos extremamente graves, como, por exemplo, uma pessoa vítima de estupro, depois de 10 anos, e no interesse fundamental dela que as informações sejam retiradas, porque não pode causar consequências psicológicas extremamente negativas e o público não tem interesse de saber que uma pessoa foi vítima de um estupro, de um incidente há 10 anos atrás. Então, é necessário efetuar uma ponderação entre esses interesses extremamente importantes e constitucionalmente protegidos. O que é muito difícil é achar que uma empresa privada tenha como interesse principal a melhor ponderação entre interesses e não tenha como interesse principal o desenvolvimento do mecanismo mais rápido, mais economicamente eficiente. Como é que no Brasil, Carlos, essas questões vêm sendo discutidas? O judiciário tem se envolvido, há casos que estão em julgamento no STF. Por favor, dê um panorama do que vem sendo discutido aí na jurisprudência brasileira. Então, como o Luca bem colocou, existe um grande risco de se fazer uma importação pouco refletida sobre a figura do direito ao esquecimento no direito brasileiro, sem toda a tradição e reflexão sobre privacidade e proteção de dados, o que poderia causar alguns problemas. E talvez o primeiro seja esse. Enfim, o modelo europeu, se transpassado para o Brasil, acabaria gerando a consagração de uma decisão tomada por empresas sobre um tema que acabariam retirando do Poder Judiciário a análise sobre esses casos, ou seja, a consagração de tribunais corporativos, privados. Isso poderia trazer, gera perigos enormes para a liberdade de expressão. Então, nesse ponto, acho que a gente enfrenta aí duas barreiras que acabam se espelhando na jurisprudência que a gente tem hoje sobre o tema. De um lado, é importante entender que esse modelo ele enfrenta alguma resistência com a redação do Marco Civil da Internet sobre a forma de remoção e responsabilidade consequente de conteúdo, porque o Marco Civil da Internet vai demandar uma ordem judicial para ter o provedor como responsável caso ele resolva por não remover determinado conteúdo. Mas a gente pode falar disso um pouquinho mais para frente. E, além disso, existe uma peculiaridade do Brasil que e não só do Brasil, mas da América Latina como um todo, que nós temos várias democracias que são muito jovens ainda. E a gente vive um momento hoje no Brasil em que as comissões da verdade deixam isso bem claro, vivemos um momento em que o Brasil precisa lembrar. E aí, pegando um pouco o lado dos potenciais abusos, o direito ao esquecimento pode ser mal utilizado via o judiciário mesmo para que determinadas situações sejam apagadas e esquecidas. Várias decisões judiciais têm sido proferidas sobre direito ao esquecimento hoje em dia, e no Supremo Tribunal Federal existe um caso, talvez bastante emblemático, que é o caso da Aida Curi, que foi uma moça assassinada, cujos os acusados foram julgados, e um programa de televisão recontou esse caso na década passada. E esse caso gerou, por parte dos herdeiros da moça que foi assassinada, uma ação judicial para que justamente se esquecesse esse caso, que é o caso Aida Curi. Esse caso hoje está no Supremo Tribunal Federal para a decisão. A decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça foi no sentido de que não havia possibilidade de ali aplicar o direito ao esquecimento, porque não se poderia contar a história do caso Aida Curi sem falar da personagem, enfim, tristemente assassinada nesse caso, que foi a Aida Curi. Agora, o mesmo Superior Tribunal de Justiça decidiu também por condenar num caso em que uma pessoa que pretensamente tinha sido envolvida com a chacina da Candelária, um programa divulgou toda a discussão da chacina da Candelária e colocou o nome dele sem fazer a ressalva de que ele havia sido absolvido. E aí, usando o direito ao esquecimento, houve uma condenação nesse caso. Então, a gente tem esses dois casos no STJ e no Supremo Tribunal Federal subiu a discussão do caso Aida Curi. Ainda é um caso em aberto. Agora, a gente tem discussões desse tipo também em instâncias menores no Brasil. A gente está falando de STJ, STF, mas isso já tem aparecido também na Justiça Brasileira em instâncias menores? Mas o que acho que cabe também destacar, como o Carlos colocou muito bem, é que como a orientação que já foi exprimida há
vários anos pelo STJ, segundo a qual a desindexação não é uma medida particularmente eficiente, ou seja, tendo uma variedade de canais para encontrar informações na internet. A desindexação em um buscador não é algo que garante que uma informação seja esquecida. Essa é a orientação que parece bastante consolidada. Essa orientação deveria ser também analisada no âmbito de uma dominância provada de um buscador, em particular do Google, que tem mais que 90% do mercado das buscas na internet no Brasil e que se torna o instrumento principal a fim de encontrar notícias na internet. Então, como a gente tem que fazer uma ponderação entre liberdade de expressão e privacidade, a gente tem que fazer também uma ponderação entre eficiência e não eficiência. Então, a questão é, a gente tem somente o exemplo europeu ou nada? Não, há nuances entre esses dois exemplos e o Brasil tem a possibilidade de desenvolver um mecanismo alternativo. Por exemplo, além de delegar simplesmente ao buscador a tarefa de desindexar, talvez desenvolver um órgão independente que possa avaliar os pedidos e para não determinar, de um lado, um custo para uma empresa, porque o Google pode, com certeza, pagar mais para desenvolver esse tipo de mecanismo. Uhum. Mas, por exemplo, um empreendedor brasileiro que desenvolva um buscador teria um custo extremamente elevado para implementar um mecanismo para tentar remover todos as informações que deveriam ser esquecidas. Então, o que seria interessante, talvez, é tentar desenvolver um mecanismo alternativo, considerando a experiência europeia, considerando o que funcionou, o que não funcionou, e tentar desenvolver algo que talvez poderia ser um padrão pelos outros, e ser um exemplo pelos outros, além de seguir o exemplo dos outros. Agora, eu tenho um ponto importante, antes da gente falar do marco, a gente já está caminhando aí para os minutos finais, que eu acho que essa discussão sobre o direito ao esquecimento também vale as pessoas refletirem sobre como elas utilizam a internet, para quê? Porque a gente está falando aqui já falamos de governantes, políticos, criminosos, casos antigos de crimes marcantes no Brasil, mas a gente tem também pessoas comuns como nós que acabam postando coisas e se arrependendo e aí aquilo ali fica indexado. A gente também abre precedentes para esse tipo de discussão. E essa discussão é super importante, Larissa, porque a gente move hoje em dia a internet para uma fase em que a rede social como uma plataforma na qual as imagens, os vídeos, os comentários ali colocados estariam armazenados em servidores de uma empresa que explora essas redes sociais. Cada vez mais as fotos e os vídeos que nós compartilhamos na internet são compartilhadas via internet móvel e via aplicativos de mensagem instantânea. E aí, com todo o debate sobre criptografia, sobre o envio desses conteúdos, grande parte das vezes, as fotos ou os vídeos que porventura lá na frente se queira esquecer, eles não estão armazenados num servidor central de uma empresa. Eles estarão, em última instância, nos dispositivos, nos celulares, nos tablets de quem recebeu aquela foto e esse vídeo. E isso torna muito mais difícil que esse conteúdo venha a finalmente desaparecer da internet. Teria-se que ter acesso aos dispositivos de quem recebeu a imagem e o vídeo. Imagina que dificuldade seria isso. E essa é uma dificuldade não desprezível para o futuro do direito ao esquecimento e que mostra bem o momento que a gente vive hoje de internet, né, com a expansão da internet móvel e do envio de fotos e vídeos por celulares e tablets. Com cada vez mais dispositivos permitindo esse tipo de compartilhamento. Então vamos falar do marco. O Marco Civil prevê isso, se eu não me engano, isso está implícito no artigo 19. Eu gostaria que vocês falassem, então, por favor, começando pelo Luca, o que prevê o Marco Civil em relação ao direito do esquecimento? Então, na verdade, o Marco Civil prevê uma proteção parcial do direito ao esquecimento, porque
Em primeiro lugar, no artigo 7, inciso 10, permite a qualquer usuário da internet de pedir que os seus dados pessoais sejam apagados depois da terminação de uma relação contratual com o provedor de aplicativos. Por exemplo, no caso em que você ache que seja uma boa ideia terminar a sua conta do Facebook, você pode terminar a conta e depois pedir ao Facebook que todos os seus dados sejam apagados. Mas nesse caso você tem uma proteção, você vai ser esquecido somente se você terminar a sua conta. Se você quiser... Somente naquela rede social. Exatamente. Do outro lado, o artigo 19 permite que uma decisão de justiça determine a remoção de conteúdos para provedores de aplicativos, no caso em que o conteúdo seja claramente, explicitamente definido e também a localização do conteúdo, por exemplo, o URL do conteúdo, seja fornecida em maneira muito clara e específica. Então, nesse caso, o conteúdo pode ser retirado do aplicativo, mas na procura no Google, por exemplo, o resultado pode ainda aparecer. Então, por isso que estou dizendo que é uma proteção parcial, porque o usuário pode conseguir o apagamento de uns dados pessoais num aplicativo específico, pode conseguir o apagamento de um conteúdo num aplicativo específico, mas não pode conseguir ainda o apagamento dos resultados da pesquisa, que são a ferramenta principal para chegar à informação. Então, a gente pode dizer, Carlos, que o Marco Civil legitima, então, o Judiciário como o ator principal para essa tomada de decisões. Isso, exatamente. O artigo 19 do Marco Civil, isso é importante que fique bem claro, ele não diz em nenhum momento que qualquer conteúdo na rede brasileira só pode cair por decisão judicial. Não é isso. O que diz o artigo 19 é que o provedor apenas será responsabilizado caso ele descumpra uma ordem judicial. Ou seja, se existe algum conteúdo postado numa rede social em que a pessoa se sente ofendida e quer remover esse conteúdo, ela pode continuar normalmente denunciando, notificando a plataforma, e o provedor, se achar por bem, se achar que esse conteúdo realmente vai contra os termos de uso, a política de privacidade dessa plataforma, ele pode remover o conteúdo. Eu vou só te interromper para mostrar que a gente está colocando aí na tela para você que está em casa. A lei, o Marco Civil está aí completo, você busca no site do planalto.gov.br, tanto o artigo 7, que a gente já citou, e o artigo 19, por favor. Isso, que é o artigo que fala de remoção, que é o artigo 19. No artigo 7º, ele realmente não me parece que seja um artigo sobre direito ao esquecimento. É um artigo muito mais de solicitação de exclusão das informações pós o encerramento de uma relação contratual entre aquele que é o titular dos dados e a empresa. E vale dizer que esse é um tema controvertido por si só. Faz muito sucesso hoje em dia o aplicativo Pokémon GO. Todo mundo, imagino que em casa deve ter lido lá os termos de uso do aplicativo. Tenho certeza que você leu aí de casa. Todo mundo lê, né? De qualquer aplicativo. Claro, antes de usar, a primeira coisa, 1h30 para ler o termo de uso. E lá existe uma cláusula que diz que os dados que você fornecer à empresa, eles continuarão a ser tratados, a ser usados por um tempo comercialmente razoável, mesmo que você tenha encerrado a sua relação ali com a empresa. Agora, esse razoável também fica indefinido. A critério da empresa indefinido. Por isso que é importante esse artigo do Marco Civil. Muito bom. Olha, o tempo está estourado. Eu queria agradecer. Tem muitas nuances esse tema. Se a gente ampliar ainda o direito ao esquecimento na televisão ou em outros meios que não a internet, a discussão é muito ampla. Mas muito obrigada pela presença. A gente volta a falar sobre esse assunto aqui no Conexão Futura. Obrigada. Obrigado, prazer. A você de casa, obrigada pela companhia. Espero que a gente tenha estimulado esse debate aí na sua casa também, entre os seus amigos. Leve esse assunto também para a sua escola. Eu lembro que a gente vai ao ar de segunda a sexta na tela do Canal Futura. Os horários estão aí para você e a gente está sempre no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo e até a próxima.